Voltei com a nossa outra aula, que eu acho que a gente já está na aula 3, vídeo 5. Pessoal, é o seguinte, quando se usa eu e mim, e aí vocês vão ouvir, ai, você não é índio, mim não conjuga verbo. É, realmente, acontece. É raro, mas acontece com frequência. Então, quando empregar eu ou mim? Na dúvida, vou dizer um jeito mais prático e fácil, tá? A gente só tem duas formas, tô vendo se é isso mesmo, três formas de usar o mim, tá? Uma é sempre no final de frases. Isso é para mim, comprou para mim, qualquer coisa assim. Sempre o mim aparece no final. Ou ele pode aparecer antes de vírgulas. Por exemplo, para mim, vírgula, e aí o que você quiser dizer. Então, ele tem sempre que ter essa pausa, tá? Se ele não tiver no final da frase. Acabou. O mim é isso, certo? Por quê? Quando a gente usa o termo entre, exemplo, isso é entre mim e você. Aí você vai pensar, não, tá errado isso, tá muito feio, tá esquisito. Tá esquisito porque não é assim que a gente fala. Lembra que a gente estava comentando a questão da fala? A fala é espontânea, a fala ela sofre mutações de acordo com o tempo e tudo mais. Então, o correto, de acordo com a gramática, com as regras ortográficas, seria a gente falar entre mim e você. Só que a gente não gosta, a gente fala entre eu e você, o que gramaticalmente está errado, né? De acordo com a norma culta. O que que acontece? Por que que a gente fala entre mim e não entre eu? Porque há uma regra de que quando você usa antes a palavra entre, o que vem depois tem que ser o mim e não o eu. É puramente uma regra. Beleza? Passando para o próximo. Traz com Z, traz com acento IS e atrás. Também é um que pega no pé de vocês pra caramba. Vamos lá com imagens práticas tentar resolver isso. Traz com Z é verbo, é do verbo trazer. Então eu falo assim: traz, traz isso aqui. É de trazer. É com Z. Então você chega pro seu cachorro e fala: Ô, doguinho, traz a bolinha aqui. É com Z, porque você quer que ele traga. É o verbo trazer. Agora, atrás, com A, acento no A e S, indica um lugar, tá? Então, por exemplo, os personagens aí estão olhando atrás da porta. Atrás. Então tem sentido de lugar. De onde eles estão vendo? Atrás, melhor dizendo, atrás da porta, tá? E o trás, ele tem uma ideia de dizer parte posterior. Posterior, tá? Então essa menina aí tá jogando o cabelo para trás, com acento no A e S. Então, traz na parte posterior, atrás indica um lugar, atrás do armário, atrás da cômoda, atrás da pia, não sei, atrás da televisão. E o traz com Z vem do verbo trazer. Então, sem desculpas, não podemos reclamar mais. Esse aqui é uma maravilha. Em vez de ou ao invés de. Quando é que eu uso qual? Querem uma dica? Parem de usar ao invés de. Usem apenas em vez de. Porque na dúvida não está tão errado. O que que acontece? O ao invés, que é o que vocês mais usam em redação, dá a ideia contrária. Ao invés de sol, chuva. Ao invés de frio, quente.
Então, ele sempre vai dar essa dicotomia, né? Esses dois polos, tá? Sempre é uma coisa assim contrária um com o outro. O em vez, né? Não. O em vez de é qualquer outra coisa que não seja isso. Por isso que eu tô falando. Se você coloca em vez de chuva, sol, também não tá errado. Embora tenha essa ideia de contrariedade, certo? Então, gente, muito cuidado com o em vez de ao invés de. Na dúvida, não usem o ao invés de. Fica melhor para vocês, hein? Fica a dica. Outro. Nossa, esse é doido. Através de ou por meio de? Digo a vocês que através de ele tem uma ideia que ultrapassa. Então, você jogou a pedra, passou através da janela, ou seja, ela atravessou, certo? Agora, eu não posso dizer que eu estou conversando com vocês através do computador, porque eu não atravesso o computador. Eu preciso dizer que eu converso com vocês por meio. Qual é o meio de comunicação? Por meio do notebook, por meio do PC, por meio do celular. Agora, a luz passa, agora passou, né? Transpassou, ultrapassou, é através. A luz passou através do espelho, através da janela, tá? Lembrem-se disso também, é bem importante esse através de e por meio de. Na dúvida, tentem sempre encaixar o por meio de. Dá mais certo. Não é 100%, porque toda ortografia vai ter uma exceção, mas ajuda bem. Aí vem um outro, abaixo separado ou abaixo junto. E aí? Abaixo junto indica para baixo. Por exemplo, ladeira abaixo, ladeira para baixo. Ah, ele desceu ladeira abaixo, é até esquisito, mas ele desceu, foi para baixo, tá? Agora, abaixo é uma posição inferior, uma posição que vem embaixo, tá? Como assim? Você vai mandar um e-mail ou você vai mandar uma coisa engraçada no WhatsApp para você. Para você não, para um amigo. Aí você vai colocar assim: segue abaixo. Se é logo em seguida, na posição inferior, segue abaixo. Certo? Mais uma, que é quase igual. Embaixo junto ou embaixo separado. Quando empregar? Os dois estão certos, tá? A forma de escrever. O problema é como saber empregar agora. Embaixo, junto, significa um lugar inferior. É onde você está, certo? Embaixo da árvore, embaixo da cama. Agora, baixo é um adjetivo, ele sempre vai ser junto, perdão, ele sempre vai ser separado quando tiver essa ideia de adjetivo. Por exemplo, falou em baixo tom, num tom baixo. Em baixo tom, em tom baixo. Então, seria um adjetivo do tom, tom baixo. Aí vai ser separado, beleza? Mais um. Acima junto e acima separado. Vamos lá. Vocês falam alguma coisa quando vocês. Eu esqueci o que que é, eu ouvi no sábado passado. E vocês falavam assim: acima de todos, acima de tudo, acho que era Deus acima de tudo, não me lembro. Então, esse acima vai ser junto, como vocês pronunciam, quando indica uma posição superior, uma questão que vem de cima, tá? Uma posição, perdão, que vem de cima. O para cima separado, ou acima, perdão, né, melhor dizendo,
Ele tem uma ideia de baixo e cima. Então, olhou de si acima, acima da geladeira. Então, para cima. Quando tiver essa relação, para cima, para baixo, tá? Vai ser separado. Mais um. Em cima, alguém já viu essa palavra? E o em cima, faltou colocar ali que está separado, né? Então, o em cima junto ou em cima separado? As duas formas são corretas também. Sendo que em cima junto é um verbo que indica coroar, por exemplo. Então, é encimar, colocar a coroa. E o em cima separado é uma posição. Seria como um adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, o gato aí está em cima da mesa, separado. Beleza? E aí a gente vai seguir para as regras de acentuação quanto à tonicidade. Nossa, será que vocês lembram o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Falamos sobre isso na aula 1. Então vamos lá. Só relembrando, oxítona é toda palavra cuja última sílaba é a forte. A última, tá? Por exemplo, em oxítona, oxítona, não é a última seria na, tá? Então, a palavra é oxítona quando a última sílaba for a sílaba mais forte da palavra. A palavra vai ser paroxítona quando a penúltima, penúltima, for a mais forte. Proparoxítona quando for a antepenúltima mais forte. Então, última, penúltima e antepenúltima. E aí, uma dúvida que um monte de aluno me pergunta é: Pro, existe uma palavra que não é oxítona, nem paroxítona, nem proparoxítona? Não, não existe. Se você pegar a palavra, uma palavra grande, vai, inconstitucionalissimamente, ou a parte forte dela vai estar por último, ou a última, penúltima, ou a antepenúltima sílaba. Querem ver? Inconstitucionalissimamente. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Tá? Então guardem isso. Só podem ter essas três. E aí, qual é a regra de acentuação? A primeira, quando as palavras forem oxítonas, que a última sílaba é até mais forte, até coloquei aqui de volta, terminadas em A, E ou O, elas receberão acento. Café, Canadá, alho, não tem um alho que é alho poró, tá? A, E, O, só. Aí ela vai receber acento, quando ela for oxítona, ou seja, a última sílaba for tônica e terminar em A, E ou O. As paroxítonas que são um pouquinho chatas, por quê? Se ela não segue essa regra das oxítonas, ela vai ser uma paroxítona. Ou seja, serão paroxítonas todas as palavras que terminarem em L, em N, em R, em X, em PS, em I, em IS, em US, em em uns, em ans, ãos e em ditongo lá na aula 1. Então, todas aquelas que não seguirem a regra da oxítona, que é um pouquinho mais fácil de vocês lembrarem, vai ser paroxítona. E proparoxítona? Todas são acentuadas. Lembrando, para ela ser proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a mais forte. A última, penúltima, antepenúltima. Exemplo: gramática, matemática. Certo? Ficamos por aqui.
Vamos para a nossa próxima aula. Até daqui a pouquinho.